O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar os mártires André de Soveral, Ambrósio Ferro, presbíteros, Mateus Moreira, leigo, catequista, e outros companheiros, outros leigos que morreram pela fé católica. Estamos celebrando esses mártires brasileiros que preferiram morrer com Cristo, que preferiram morrer pela Eucaristia do que viver sem a Eucaristia. Preferiram pagar o preço da pertença à Igreja de Cristo com a própria vida, para salvar a sua vida, perder a pertença à Igreja. E é tão providencial celebrar esses santos mártires brasileiros neste contexto de indiferentismo religioso em que nós vivemos, em que as pessoas dizem assim, que o que importa é o coração, que a sua pertença à Igreja de Cristo, à Igreja Católica, à única Igreja de Cristo, que isso é indiferente, né? Que tanto faz a igreja que você pertence, que tanto faz até mesmo a religião que você professa, que o que importa é o seu coração. Se você tem um coração bom, está bom. Se você, independentemente da religião que você venha a professar. Meus irmãos, esta nunca foi a fé católica. E os mártires são a prova existencial disso. Isto é, nós temos milhares, nós não temos dezenas, nós não temos centenas, nós temos milhares de católicos que derramaram o seu sangue porque eles criam, eles acreditavam que pertencer à Igreja de Cristo é essencial para a nossa fé, que aderir a Cristo na sua igreja é essencial, que a pertença à Igreja de Cristo não é irrelevante, secundária, relativa, que tanto faz, mas que quando nosso Senhor fundou a sua igreja aqui na terra, Ele não a fundou
de uma maneira secundária. Isto é, que é bom, mas se você estiver em um outro lugar e for bonzinho, você alcança também a salvação. Se uma pessoa conscientemente abandona a Igreja de Cristo, se uma pessoa sabe que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo e a abandona a própria salvação. Pois bem, então, quem foram esses mártires que pela Eucaristia e pela Igreja de Cristo derramaram o próprio sangue? Nós estamos aqui no século XVII, meados do século XVII, em 1645, em dois vilarejos a 80 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, Natal, as cidades de Cunhaú e Uruaçu, duas pequeninas, dois pequeninos vilarejos. E aquela região estava sendo assolada, perseguida por protestantes calvinistas que tinham invadido aquela região, porque era uma região relativamente rica com usinas de açúcar. Então, eles estavam invadindo e convertendo as pessoas à força. Então, primeiramente foi a vila de Cunhaú. Aquele grupo de calvinistas liderado por Jacob Ruby decretou que no domingo os católicos deveriam se reunir lá na igreja, que já estariam reunidos mesmo, para alguns avisos. E os católicos foram, achando que era apenas algum aviso de ordem política. Eles estavam lá na missa mesmo, então iriam ficar para ouvir aqueles avisos. Diz que no final da missa, antes que ela terminasse, mal tinha terminado o santo sacrifício no altar, Jacó Ruby entra com os seus capangas na igreja, fecha as portas daquela pequena capela e mata todo mundo naquela igrejinha. Isto é, mal Jesus tinha se oferecido em sacrifício no altar, o povo começou também a ser sacrificado. Meus irmãos, e o incrível é que o povo, enquanto morria, rezava pedindo a Deus a graça de morrer fiel a Cristo e a sua igreja. Porque se eles estivessem dispostos a abandonar a sua fé, eles não morreriam, mas eles preferiram a morte a abandonar a igreja de Cristo. Percebe que não é irrelevante pertencer à igreja de Cristo, porque somente na igreja de Cristo nós podemos encontrar a verdadeira fé, podemos encontrar a Eucaristia. Então aqueles que ali estavam, não estavam dispostos a perder a igreja de Cristo, a perder a Eucaristia para salvar a sua própria vida. E eles rezavam, repito, eles rezavam pedindo a Deus a graça de se manterem fiéis à igreja de Cristo. E diz que aquelas orações incomodaram aqueles algozes que estavam matando o povo dentro da igreja. E eles mataram com maior crueldade o sacerdote, porque eles sabiam que ele era o principal responsável por aquilo que eles diziam ser uma religião má. Então, mataram com muita crueldade. E é interessante aqui, meus irmãos, esse princípio espiritual, isto é, quando o diabo investe contra a igreja, a quem é que ele tenta e atinge e se lança primeiramente? Ele se lança primeiramente contra os sacerdotes, porque se você fere o pastor, de alguma maneira você dispersa as ovelhas. Então é por isso que é tão importante, nós rezarmos pelos sacerdotes, para que sejamos fiéis, porque uma vez fiéis, santos, nós seremos instrumento de santidade para todo o povo de Deus. São João Maria Vianney vai dizer de uma maneira tão bonita, ele diz
sem o sacerdote não temos Cristo. Isso só um católico compreende com profundidade. Sem o sacerdote nós não temos Cristo, porque quem é que coloca Cristo no sacrário? O sacerdote. Quem é que coloca Cristo na nossa alma, no nosso coração, por ocasião do nosso batismo? O sacerdote. Quem é que nos alimenta com Cristo para a nossa peregrinação para Cristo com a Eucaristia? O sacerdote. Quem é que me oferece a graça, me oferece Cristo para o meu encontro definitivo com Cristo, por ocasião do meu juízo final? Isto é, quem é que me alimenta para essa peregrinação, para que eu possa me encontrar definitivamente com Cristo? O sacerdote. Quem é que me ressuscita, dando-me novamente paz e serenidade, quando eu caio, livre-nos Deus, em pecado mortal? Quem é que me ressuscita? O sacerdote. Então, depois de Deus, vai dizer São João Maria Vianney, depois de Deus, o sacerdote é tudo para nós. E isso nós, como católicos, sabemos. E é por isso que nós rezamos, porque nós acreditamos que o sacerdote é um presente de Deus para a sua igreja. E é claro, então, se o sacerdote é um presente de Deus para a sua igreja, ele é odiado pelo diabo e pelos seus sequazes, por aqueles que o seguem. Pois bem, então Cristo quer se dar à sua igreja por meio dos sacerdotes. Se dá por meio da palavra pregada, alimentando-nos com verdes pastagens. Se dá principalmente por meio dos sacramentos, quando nos alimenta com a graça divina, com a graça de Deus. Pois bem, então, o sacerdote foi assassinado com mais crueldade do que todos. O povo que estava na igreja, inclusive crianças, o povo foi morto cruelmente, porque era católico, porque não queria abandonar a fé católica. Mas o povo rezava enquanto sofria, enquanto morria. É um ensinamento para nós, né? Precisamos aprender a rezar enquanto sofremos, pedindo a Deus que não nos permita abandonar a fé. E cuidado, você às vezes acha que você vai abandonar a fé quando você publicamente, explicitamente, você sai da igreja, você abandona Cristo. Mas às vezes esse abandono da fé se dá de uma maneira sutil. Isto é, quando o sofrimento bate na porta da sua vida, você se deixa levar pelas suas fraquezas e você abandona a vida de oração, você abandona a sua docilidade à voz do Espírito Santo na sua alma, você começa a ser infiel, a abandonar os pequenos atos de amor feitos a Deus, as pequenas fidelidades. Isso já em germe, em semente, já é um abandono, e que, se não for cortado, vai levar você a um abandono maior da graça de Deus, até mesmo ao abandono completo de Cristo e da sua igreja. Pois bem, então eles saíram de Uruaçu em Cunhaú. Isso aconteceu em julho. Em Uruaçu aconteceu em outubro. Então nós estamos falando de 2 martírios, mas como foram feitos? Pelo mesmo motivo, pelos mesmos algozes, numa mesma região, nós juntamos os dois e celebramos, né, numa mesma cerimônia. Mas aconteceu em 2 períodos. Então eles saíram de Cunhaú e foram para Uruaçu, e lá foram mais cruéis ainda. Por quê? Porque eles ficaram traumatizados, os algozes, com aquelas orações que eles ouviram na igreja, os fiéis suplicando a Nossa Senhora, ao seu anjo da guarda,
os fiéis gritando: louvado seja o Santíssimo Sacramento, isto é, proclamando a sua fé em Cristo, sua fé na igreja, sua fé na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, adorando Jesus na Eucaristia, enquanto esperavam a morte. É interessante, meus santos, né? Muitas vezes chamam os católicos de idólatras, porque os católicos adoram imagens. Não, nós não adoramos as imagens. E qualquer pessoa com reta intenção, bem intencionada, sabe que os católicos não adoramos as imagens, mas nós adoramos Jesus Cristo Eucarístico, porque depois da consagração não é mais pão, não é mais vinho, mas é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, e nós adoramos a Eucaristia. E foi exatamente contrário a esta fé eucarística que eles morreram, porque aqueles que ali estavam morrendo, estavam rezando, pedindo a Deus a graça de não abandonar esta fé, de morrer por esta fé. Nós conhecemos o testemunho de São Mateus Moreira, que era catequista, e ele teve o coração arrancado pelas costas, por entre as costelas, e enquanto perfuravam as suas costas, ele gritava: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Isto é, eles foram socorridos pela graça, né, meus santos? É claro que eles, por eles mesmos, não teriam a força necessária para morrer com tanta heroicidade, mas Deus não nos abandona nos nossos sofrimentos. Deus está conosco, livrando-nos do mal, ou Deus está conosco, livrando-nos no mal. Deixa eu dizer de uma outra maneira: Deus está conosco, livrando-nos do sofrimento, da dor, da tribulação, ou Deus está conosco, livrando-nos no sofrimento, na tribulação, na dor, mas Deus sempre está conosco. Se nós formos fiéis a Deus nas pequenas coisas, inclusive esta fidelidade nas pequenas coisas é obra da sua graça em nós, Ele nos premia com a sua fidelidade nos grandes e difíceis momentos da nossa vida. Pois bem, então estava ali Mateus Moreira, tendo o coração arrancado pelas costas e gritando: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Precisamos, meus santos, precisamos pedir a nosso Senhor que nos conceda uma fé semelhante, uma piedade semelhante, um amor semelhante, para que quando a dificuldade, o sofrimento, a tribulação bater na porta da nossa vida, nós respondamos com fé, nós respondamos com amor, e não entristeçamos nosso Senhor, amando menos, quando Ele nos amou e nos amou até o fim, amando-nos, morrendo de morte de cruz. Então, e o que é que nós fazemos, se não entrando em comunhão com esse amor crucificado, quando nós comungamos o seu corpo e sangue na Eucaristia? Isto é, quando nós comungamos, nós fazemos comunhão com Cristo crucificado e com Cristo ressuscitado. Mas só faremos plena comunhão com Cristo ressuscitado se fizermos comunhão com Cristo crucificado. E fazemos comunhão com Cristo crucificado quando, com lágrimas nos olhos, com o peso da cruz, às vezes sem compreender muita coisa, nós dizemos por palavras ou por obras: Senhor, eu te amo e não te abandono. Senhor, eu estou contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Então pedir o socorro da graça. Eu não sei qual é a situação de vida que você está passando agora, quais são as dificuldades que estão visitando a sua vida, mas peça a nosso Senhor a graça de ser socorrido pela graça,
para que quando tudo passar, você tenha uma história de amor para contar. É verdade que essa história que eu estou contando, ela é trágica, mas ela é bela, né? Homens, mulheres e crianças que amaram cruentamente a Cristo, que amaram com o derramamento do seu sangue. Se olhar apenas para o evento histórico, é cruel, é um terror. Mas se eu olho com os olhos da fé, é algo magnífico. Católicos morrendo, proclamando a sua fé na Eucaristia. Católicos morrendo para não abandonar a sua fé, a Igreja de Cristo. É maravilhoso. E isto, sem sombra de dúvidas, é semente de graça para nós, para que nós peçamos a Deus também uma graça semelhante, para que, em meio às nossas dificuldades, nós não arredemos o pé de uma vida verdadeiramente cristã. Pois bem, então eles foram para Uruaçu e eles ficaram, repito, tocados, incomodados com aquelas orações que eles ouviram, e eles não estavam dispostos a ouvir novamente. Então, chegando a Uruaçu, eles cortaram as línguas das pessoas, homens, mulheres e crianças. Eles cortaram as mãos das pessoas. Por quê? Porque enquanto as pessoas viam os sacerdotes sendo mortos, outras pessoas sendo mortas, as pessoas rezavam e, como bons católicos, elas se persignavam, né? Traçavam o sinal da cruz. E aquele gesto, que é um gesto de exorcismo, os atormentava profundamente. Ver aqueles que esperavam a morte, rezando Ave Maria, suplicando o auxílio do seu anjo da guarda, de um santo de devoção, e traçando o sinal da cruz sobre si. Aquilo os atormentou, de modo que eles não queriam ver aquilo novamente. Então cortaram as línguas, cortaram as mãos e sufocavam os pais com os órgãos genitais dos meninos. Quer dizer, é uma coisa horrorosa, satânica. Já cortavam os órgãos genitais e sufocavam os pais. Cortaram crianças ao meio. Tem um bebezinho de 2 meses, filho de Estevão Machado de Miranda e Bárbara Machado de Miranda. O bebezinho deles de 2 meses e outras crianças também foram cortados ao meio. A filha deste casal, quando viu seu pai sendo preso, se agarrou ao pai e o pai disse: minha filha, vá para sua mãe, nós nos vemos no céu. Vá para sua mãe, nós nos veremos no céu. Veja aqui, é tremendo, é horrível, mas é belo. Se olhar apenas como um evento histórico, é trágico. Mas quando nós vemos pelos olhos da fé, aquelas pessoas que estavam dispostas a perder tudo, mas a não perder a sua fé, o seu amor a Jesus Cristo, a sua pertença à igreja. Rezemos, meus santos. Rezemos pelos sacerdotes, para que sejam fiéis, para que sejam santos, para que sejam sábios. Rezemos por todo o povo de Deus, né? Sacerdotes e leigos, para que não caiamos no indiferentismo religioso, dizendo que tanto faz ser católico ou pertencer a qualquer outra igreja, a qualquer outra religião. Não é isso o que nos ensinam os mártires. Dizer isso é zombar deles, é zombar da morte deles. Morrer em vão, vocês poderiam salvar a própria vida, porque Deus também está nas outras religiões, nas outras igrejas. Morreram em vão. Proclamar o indiferentismo, o relativismo religioso, é zombar do amor cruento, sangrento, com que estes homens, mulheres e crianças amaram nosso Senhor. Então rezemos pelos sacerdotes, pelos fiéis leigos, para que nós tenhamos um amor tão profundo a Jesus, a sua igreja e a Eucaristia,
que estejamos dispostos a morrer com eles, a viver sem eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.